Bora lá, rapaziada, vamos falar mais do Internacional por aqui. Nesse vídeo vou te contar o que um dirigente admitiu e revelou de bastidores sobre a procura do São Paulo pelo atacante do Internacional Pedro Henrique, que vem sendo um dos destaques da temporada, uma das melhores contratações do Internacional na última janela de transferências. Nesse vídeo eu te conto tudo que esse dirigente falou e também mais detalhes sobre a procura do clube paulista pelo atacante do Internacional e qual a possibilidade hoje, de fato, do Pedro Henrique deixar o Inter e ir para o São Paulo. Bora lá, rapaziada, vamos então falar mais de Internacional por aqui. Antes disso, não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força. É um vídeo importante falando de um atleta muito importante hoje para o Internacional, tá certo? Sempre esse vídeo e todos os outros aqui no canal com a parceria da KTO, KTO.com, melhor banca de apostas do país. Não tem aplicativo, é só no site KTO.com. Tu que ainda não tem registro, é ratão, vai lá, faz o teu registro e usa o código promocional Lucas Dias, que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não perde tempo, corre lá na KTO e vai dar uma brincada, tá certo, pessoal? Bom, quero falar aqui sobre o Pedro Henrique, que a gente já trouxe a informação aqui na Rádio Bandeirantes, também aqui no meu canal, sobre a procura do São Paulo pelo jogador. Porém, ontem, o jornalista colega, excelentíssimo André Hernan, fez uma entrevista com o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Carlos Belmonte fez uma live de 1 hora com o André Hernan, falou sobre diversos assuntos sobre o tricolor paulista, também pensando a longo prazo na temporada que vem. E em determinado momento, o André Hernan questionou o Carlos Belmonte sobre a procura do São Paulo pelo Pedro Henrique, atacante do Internacional. O Belmonte primeiro deu uma desconversada sobre o assunto, depois foi mais a fundo e garantiu, segundo o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, que o clube paulista não fez um contato ainda pelo Pedro Henrique, que o São Paulo não oficializou proposta, que o São Paulo não foi atrás de fato do Pedro Henrique, mas que sim, é um jogador monitorado pelo clube paulista, é um jogador que interessa o São Paulo, que o São Paulo sabe da condição dele no Beira-Rio, que hoje é um jogador reserva, e esse é o fato, por mais que muitos peçam a titularidade do Pedro Henrique, hoje ele é reserva no time do técnico Mano Menezes, está atrás do Wanderson, inclusive ele entra no lugar do Wanderson, que sente um desconforto na coxa na última partida contra o Cuiabá no Beira-Rio, no último sábado, mas ele admite sim que há o interesse do São Paulo, principalmente pelas características do jogador, as características do Pedro Henrique, e pelo São Paulo precisar e necessitar agregar no seu elenco um jogador de velocidade, jogadores de beirada com velocidade, drible, 1 contra 1, jogadas individuais. O São Paulo precisa desse tipo de jogador do elenco, segundo o Carlos Belmonte, e por isso o Pedro Henrique sim é um jogador monitorado pelo São Paulo. A versão que traz o Carlos Belmonte é normal para quem está dando uma entrevista, algo público, mas a informação que a gente tem, e repito aqui, é que sim, o São Paulo não só tem interesse no Pedro Henrique, como procurou o jogador, e teve uma ligação do técnico Rogério Ceni para o atacante do Internacional. Teve uma ligação, teve uma procura. O Rui Costa, executivo de futebol de São Paulo, que passou aqui em Porto Alegre pelo Grêmio, é quem está delegado de fazer as tratativas por esse negócio. O Inter também garante que não recebeu nada pelo Pedro Henrique. E por isso eu repito, o contato do São Paulo foi feito diretamente com o jogador e o seu empresário, que sabem sim do interesse do clube paulista pelo atacante, que vem, repito, sendo muito importante na temporada para o Internacional. O que me foi passado, tá, das pessoas que eu busquei sobre isso? Não só a versão do Inter que eu já trouxe aqui, que é muito difícil que o Pedro Henrique deixe o Internacional, por mais que ele seja reserva, por mais que no São Paulo seja um projeto para que ele seja titular, para que ele seja um dos destaques do time, apesar dele ser destaque também aqui no Inter, mas como reserva no São Paulo ele seria titular, e essa ligação do Rogério Ceni para ele falou sobre isso também. O Rogério ligou para o Pedro Henrique, procurou o jogador, quer contar com ele na temporada 2023. Pedro Henrique tem contrato com o Inter até junho de 2024, com algumas cláusulas de metas batidas que me garantiram que são facilmente batidas, então ele ainda teria uma renovação automática com o Inter. E tem um fator muito importante que foi inclusive o fator que fez o Pedro Henrique vir a Porto Alegre, que é estar próximo da família dele, que está ali ao lado, em Caxias do Sul. Ele tem uma filha pequena, uma esposa, então isso também é muito importante para uma permanência do Pedro Henrique
em Porto Alegre, tá certo? Se vocês me perguntam hoje, Lucas, o que tu acredita que vai acontecer? Eu não acho que o Pedro Henrique vá pro São Paulo, tá? O Inter pagou cerca de 1 milhão de euros pelo jogador. Só se for uma proposta muito absurda, fora da caixa, fora da casa, assim, ó, algo completamente anormal. Aí, quem sabe? Mas a proposta nem chegou ainda. O São Paulo fez um contato, tem interesse, mas não oficializou proposta. Inclusive, a tendência é que isso ocorra nos próximos dias, tá certo, pessoal? Não esquece, dá essa força aqui pro canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo, dá essa força, comenta aí, quer interagir, eu sempre respondo todos vocês. Então, dá essa força aqui pro canal, tá certo? Um abraço e até a próxima.